Olá! Bom, hoje nosso assunto vai ser dependentes. Não tem como estudar direito previdenciário, estudar os segurados e não estudar dependentes. Dependentes é, assim, um dos principais assuntos que todos os outros conteúdos do direito previdenciário ou envolvem segurados, né, os segurados obrigatórios ou facultativos, ou envolvem os dependentes, querendo ou não, né? E bom, aqui a gente vai começar falando sobre os dependentes. Bem facinho, tá? Eu considero um conteúdo tranquilo e eu vou tentar explicar um pouquinho do que eu entendo pra vocês. Bom, aqui eu vou ver a lei que tá. Ela é 8.213 do ano de 91, tá? Artigo 16. Aí, eu tenho um esqueminha aqui que eu vou tentar explicar pra vocês o mais simples que eu puder, pra ficar fácil de entender. Bom, nesse esqueminha a gente tem a lei em si. Eu vou resumir um pouco. Ao decreto, voltando, o decreto 3.048 de 99, artigo 16 e 17 também falam sobre os dependentes. É bom ler a lei, bom ler o decreto também, porque o decreto, ele às vezes explica melhor, às vezes ele explica mais detalhadamente a lei, uma coisa que ficou subjetiva na lei, talvez o decreto torne mais fácil de entendimento pra gente. Então é bom ler a lei, é bom ler o decreto também, mesmo que a lei seja mais importante que o decreto. Vão ler os dois. Às vezes eles falam a mesma coisa. Você fala assim, gente, tô lendo de novo a lei. Mas querendo ou não, você vai entender mais, vai entrar mais coisas na sua cabeça do que você pensa, certo? Aí a gente vai pegar a lei pra ler, a gente vai ver lá vários incisos. Cada inciso que está na lei é uma classe de dependentes. E uma classe exclui a outra. Como assim? Se eu tiver pessoas correspondentes à primeira classe, a segunda classe não vai existir nem a terceira como dependente. Assim, vou tentar explicar. A primeira classe fala sobre as pessoas As. A segunda classe sobre as pessoas Bs. E a terceira classe sobre as pessoas Cs. Se eu tiver pessoas As, então, pra mim não importa se tiver B, se tiver C, que eles não vão ser dependentes. Eles vão ficar excluídos. Agora, se eu não tiver A, tiver B, então a B que vai ser importante pra mim, que vai ser importante para a lei, tá? Só que esses A, esses Bs não existem na verdade, é uma ideia que eu tive agora de dar um exemplo, né? Esses incisos, cada inciso é uma classe. E cada classe existem pessoas diferentes nelas. Por exemplo, a classe 1, a primeira classe, que é o inciso 1, o inciso primeiro, ela envolve cônjuge, o companheiro ou companheira que mantém união estável com o segurado, os filhos menores de 21 anos ou inválidos. E tem uma ressalva aqui. O menor sob tutela e o enteado, eles se equiparam a filhos. Então, eles também entram junto nessa questão de dependentes da classe 1, da primeira classe, certo? É bom salientar aqui nessa primeira classe que eles são os bambamãs, pelo visto, né? Os bambamãs dos dependentes. Se tiverem eles, o resto todo, se vira pra arrumar outro dinheiro, porque eles não vão tirar dinheiro daquela dependência. Então, se tiver a classe 1, se a pessoa já tiver, mesmo que uma pessoa idosa, por exemplo, os pais de um segurado, depender financeiramente do dinheiro dele, e ele for casado, quem terá direito à pensão por morte, por exemplo, a pensão por morte dele será a esposa. Se a esposa bem entender, quiser dar um pouquinho pra sogra, pro sogro, aí já vai ficar a critério dela. Isso já não é mais assunto da Previdência Social. A lei deixa clara, havendo pessoas da classe 1, as outras classes são automaticamente excluídas. E depois que todas as pessoas da primeira classe, por exemplo, eu tenho dois filhos que
um tem 10 e outro tem 5 anos e sou casada com um segurado. Automaticamente serei dependente dele. Meus filhos também, certo? Ele falece. Eu e os meus filhos temos direito à pensão por morte. Pensão por morte dividida igualmente entre nós três. Mesmo eles sendo menores de idade, menos de 18, eles têm a parte deles na pensão. Eu morro sobre os meus filhos. A minha parte da pensão por morte vai ser dividida entre os dois igualmente. Então, aquele começo que teve lá vai ser dividido em 2 agora. Se um deles falecer também, vai ficar a pensão toda para aquele, até ele completar 21 anos. Ou aquele também completar 21 anos, ou se for inválido, a invalidez cessar. Tornando uma pessoa, aí essa pessoa, esse meu filho, o último que sobrou da pensão, ele fica com mais de 21 anos. E aí? A pensão vai para a classe 2? Não. A pensão é cessada. Ninguém mais receberá. Ninguém da classe 2, ninguém da classe 3, ninguém mais receberá. Se todos os dependentes da classe que for os dependentes cessarem, não vai ter mais. Porque já foi benefício deles uma vez. Certo? Então, já falei da classe 1. A classe 1, os dependentes da primeira classe, cônjuge que mantém, ou companheiro ou companheira que mantém união estável, filhos menores de 21 anos ou inválidos ou com deficiência, as coisas, e o menor sob tutela e o enteado equiparam-se a filho, certo? Só que tem uma vantagem em ser da primeira classe entre as demais. Além de ser o bambambam, além de ser o primeiro a receber o benefício, assim, primeiro a verificar se existe, a dependência econômica das pessoas da primeira classe é presumida. O que seria isso? Eu só preciso provar que eu sou a esposa do falecido. Se eu provar que eu sou a esposa do falecido, automaticamente eu receberei a pensão por morte. Eu só tenho que ir lá provar que meus filhos são filhos do falecido. Eu não preciso provar que eu dependo financeiramente dele. Mesmo que na época que ele estivesse vivo, eu recebesse mais que ele, eu ainda assim terei direito à pensão por morte. Eu não tenho que provar baixa renda, eu não tenho que provar que eu dependia do dinheiro dele, eu tenho que provar nada. Eu só tenho que provar que eu sou efetivamente a esposa do falecido. Certo? Só que o menor sob tutela e o enteado são as únicas pessoas da primeira classe que precisam demonstrar dependência econômica. Eles se equiparam a filhos em relação a direitos, mas eles têm que comprovar dependência econômica. Lembre-se disso. O resto não. Apenas os filhos, os menores sob tutela e os enteados. Tá? Aí eu já falei da primeira classe. Agora a gente vai para a segunda classe. A segunda classe é os pais. Os pais do segurado. Os pais do segurado terão direito? Sim, se não houver pessoas da primeira classe. Como eu disse, se for aquela pessoa velhinha, debilitada, que depende mesmo do dinheiro do filho, do dinheiro do falecido, e houver esposa, ela vai ter que ter tratado muito bem a nora dela. Porque ela só vai ter o dinheirinho dela se a esposa quiser. Se a esposa quiser continuar sustentando. Porque a Previdência não protege esse tipo de pessoa da segunda classe, existindo pessoa da primeira classe, mesmo que precise. Né? Segunda classe, somente os pais. Terceira classe entra os irmãos menores de 21 anos ou inválidos. Os irmãos têm que comprovar dependência econômica? Tem. Os irmãos terão direito à pensão por morte? Terão, se não existirem pessoas da primeira classe nem da segunda classe. Os irmãos são assim, lá no fim, né? Se tiver
então não sei nem se pode ser sorte, né? Porque não vai ter mais ninguém da família. Mas é só no último caso mesmo que a pensão vai para os filhos, para os irmãos, se for pensar assim. E eles têm que provar a dependência econômica, assim como os pais também têm que comprovar a dependência econômica. A segunda e terceira classe são obrigadas a provar a dependência econômica. Os irmãos da terceira classe, eles têm que ser menores de 21 anos ou inválidos. Importante lembrar isso. Certo? Vamos ver se tem mais coisitas para eu falar. Bom, como eu posso perder a minha qualidade de dependente do meu falecido esposo? Bom, eu posso perder a qualidade com a minha morte também. Se eu morrer, eles não vão lá depositar no meu caixão. Eles vão dividir entre os outros dependentes. A anulação do casamento também ocorre a cessação da pensão por morte, assim como a separação judicial sem a pensão alimentícia. Se eu separei de uma pessoa, de um rapaz, e ele me deve pensão alimentícia mensal, se ele falecer, mesmo eu separada dele, mesmo não tendo filho da pessoa, eu serei dependente, certo? Bom, vale salientar também que os dependentes são muito relacionados a um vínculo familiar. Vocês podem perceber que as pessoas que são dependentes, elas têm um convívio muito próximo dos segurados, por exemplo, as esposas, os filhos, os pais, né? E os irmãos, assim, de acordo com a Previdência, são os mais próximos da gente, certo? Eu vou fazer exercícios, aconselho a fazerem também exercícios, porque é muito importante para estudar. Conteúdo fácil, tranquilo, mas que tem que fazer exercícios também, certo? Beijo, tchau!